Que eu quero conversar com vocês é de uma paciente minha e ela me autorizou a mostrá-los e eu vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. A ideia é que a gente aprenda um pouquinho aí, né, sobre exame de sangue. A gente normalmente, nós mesmos, né, quando fazemos aquela bateria de exames, a gente já dá aquela olhadinha, tá tudo normal, tá dentro da faixa de referência, e a gente fica achando que a vida tá normal. E a verdade é que vocês vão ver que muitos dos exames a gente precisa de uma análise muito minuciosa, porque ele pode estar mascarando, enfim, ou estar relacionado pode estar mascarando alguma doença que já pode estar instalada, mas pode estar diretamente relacionado com sinais e sintomas que muitas pessoas apresentam e que a gente não consegue perceber, porque aparentemente está dentro de uma faixa de referência, mas a verdade é que a gente precisa de uma avaliação muito mais precisa. Bom, vai ficar um pouquinho cortado aí, mas eu queria compartilhar com vocês porque fica interessante para todo mundo visualizar. Esse é o exame dela de glicose em jejum. Uma glicose que aparentemente é uma glicose normal, uma glicose de 87. Mas quando eu olho ali o histórico dessa paciente, né, ao longo da vida dela, uma paciente que normalmente a glicose dela está baixa em jejum, até alguns episódios ali de hipoglicemia em jejum, né? Uma glicose de 67, uma glicose na faixa dos 70 de uma forma geral. Eu sempre me atento porque, especialmente em mulheres, pode ser mulheres que sofrem de síndrome de ovário policístico, mulheres que têm uma sensibilidade muito grande a carboidratos e que normalmente acordam com fome, ou pacientes que têm picos de hipoglicemia ao longo do dia, que sentem muito cansaço, pós-prandial, que têm quedas de energia ao longo do dia. Então, a glicose dela aparentemente estava normal. Essa paciente tem várias queixas de saúde, depois eu vou detalhar um pouquinho mais aqui, mas especialmente ela queria, né, cuidar, ela precisa emagrecer, quer emagrecer, mas ela tem inúmeras queixas digestivas que também precisam ser tratadas. Então vejam só que quando eu olho só a glicose isolada, ela aparentemente está normal. Quando eu vou avaliar a insulina dessa paciente, vejam só, aqui é a insulina dessa paciente mostrando que esse exame dela, esse resultado ali de 16,2 é o resultado dela, né, o último resultado, que é uma insulina normalmente muito alta. Para o paciente que precisa emagrecer, e a verdade é o que eu recomendo para todos os meus pacientes, é uma meta que a gente tem, não importa a idade, é sempre que a insulina em jejum seja abaixo de 5. Uma insulina de 16, e muitas vezes eu já tenho casos de pacientes diabéticos com esse perfil de insulina. E aí, o que mostra para mim que não é um caso pontual? Porque aí a gente pode pensar, mas pode ter sido a refeição do dia anterior que impactou diretamente, porque a glicose dela tá boa, então se a glicose tá boa eu não preciso me preocupar. Mas por que eu posso inferir que não, que a insulina dessa paciente está constantemente elevada e essa insulina, sem dúvida, está prejudicando a saúde dessa paciente em vários aspectos, especialmente impossibilitando de emagrecer, mas contribuindo para vários dos outros sintomas que ela apresenta, como um cansaço muito grande, de acordar muito cansada. É uma paciente que tem hipotireoidismo, então ela já tem uma doença tireoidiana diagnosticada, então isso já contribui para outros sintomas também. E aí é o paciente que eu preciso de atenção ainda maior com essa insulina.
Mas o que que prova para mim que isso não é um resultado pontual? Quando eu olho o ROMA-IR, é que tá tampando aí para vocês. Quando eu olho o ROMA-IR dessa paciente, ele tá em 3,5. E aí outra meta que eu sempre tenho com os meus pacientes é que um ROMA-IR saudável, que te afaste de processos, né, que podem facilitar o desenvolvimento do diabetes, mais processos de resistência insulínica e tantas outras doenças crônicas que vêm em função de uma insulina descompensada, inclusive as tireoidites. O ROMA-IR deveria ser abaixo de 1,2. Isso é o que a gente considera saudável. A partir de 1,9, eu já posso inferir que temos processo de resistência insulínica. E acima de 2,5 já é um processo de resistência insulínica grave. Ou seja, uma paciente com um perfil muito semelhante de um paciente com diabetes, porém sem diagnóstico, porém sem medicamento para tratar essa insulina. E aí, se a gente olha o histórico dela, é que aqui não dá para vocês verem tudo, mas a gente tem ali períodos em que tá 8, teve um período em 2015 que esteve em 27,5, que aí já ultrapassou inclusive a margem, né, que o exame recomenda. Mas fato é que, quando a gente olha a referência do exame, ele me diz que a insulina, ela pode estar entre 1 até 23,9, por exemplo. E a verdade é que quando a gente vai avaliar os exames de sangue, a gente tem que entender o que os estudos mostram que é o compatível com saúde. Porque aí, se a gente fosse basear só na referência, isso quer dizer para mim que se a minha insulina tá ali sempre em 15, ela tá no meio do caminho. Então, significa que eu estou saudável? Com certeza não, porque com certeza vai ser uma pessoa com queixa de gordura abdominal, a dificuldade de não conseguir emagrecer. Então, olha só, é que aí não dá para ver, vocês não conseguem ver, mas a referência que o laboratório me dá é que a minha insulina pode estar entre 3 e 25. Então, nem o meio do caminho é saudável aqui pra gente. A verdade é que uma insulina em jejum saudável, por ser o período que a gente acabou de despertar, um período que a gente já tem todo o efeito hormonal do sono, de controle da glicose, homeostase, é um período que é para minha insulina estar necessariamente abaixo de 5. E aí, para quem quer emagrecer, para quem quer saúde, isso é obrigatório. E aí, por que eu falo de saúde de uma forma geral? Porque processos de resistência insulínica, insulina muito elevada ao longo do dia, significa que eu estou tendo alterações da minha glicose na minha corrente sanguínea. E essas alterações de glicose que acontecem especialmente pelas nossas escolhas alimentares, mas por processos de estresse também, porque a gente vai ver que o cortisol é o hormônio que é responsável pelo recrutamento, né, de energia. Se estamos sob muito estresse, enfim, vivendo uma dinâmica de vida que exige mais dessa nossa glândula aí, que é a adrenal, a gente também pode ter essas alterações de glicose, mesmo que a gente esteja tentando se alimentar de forma adequada. E aí esses processos, quando a gente fala em longevidade, isso está diretamente relacionado com a nossa saúde. Gente, tá aí uma coisa que... Alguém me avisa aí se voltamos ao vivo. Eu não sabia que se o telefone toca, ele interrompe, né, a minha live. E aí o telefone tocou. Então da próxima vez a gente já sabe, né? A gente tem que botar no modo avião. O que eu preciso fazer? Enfim, eu espero que não toque de novo, mas a pausa foi por isso. Então, avaliar muito bem os nossos exames de insulina está diretamente relacionado com esse meu objetivo de emagrecimento, mas para qualquer pessoa em busca de viver mais. Porque se eu tenho processo de resistência insulínica,
tem grande chance dos meus níveis de hemoglobina glicada estarem mais elevados. E hemoglobina glicada representa o quê? A glicose que está em excesso na nossa corrente sanguínea e que está se ligando a proteínas do meu corpo, especialmente proteínas cerebrais, e que necessariamente vai estar associado com doenças cerebrais que surgem na vida adulta, na velhice. O mais comum é na velhice, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais cedo. E aí processos de doença cerebral de qualquer tipo, de demência, Alzheimer, que é conhecido como diabetes tipo 3, ou seja, por uma desregulação no metabolismo da minha glicose, por uma desregulação desse meu hormônio que é a insulina, eu acabo tendo o risco aumentado para o desenvolvimento de qualquer tipo de doença cerebral. Então, falar de insulina é não só falar de emagrecimento, mas é especialmente a saúde do nosso cérebro, né, gente? Que se for para escolher entre cérebro ou ficar gatinho, a gente escolhe o cérebro, né? Passar por essa vida aí lúcidos, certo? Com saúde, sem depressão, sem doenças que são absolutamente limitantes, certo? Enfim, brincadeiras à parte, mas a mensagem é essa. O exame de sangue é não só um verdadeiro guia para a gente conseguir nossos objetivos de saúde física, e é claro que a nossa saúde física, a nossa composição corporal, tudo isso vai ter reflexo na minha saúde como um todo. Então isso vai ter, sem dúvida, vai refletir aí na forma como eu escolho envelhecer, porque fato é que a nossa velhice já é a colheita do que estamos fazendo no momento presente. E aí outra prova de que essa glicose em jejum dessa paciente não me diz nada, é um verdadeiro blefe, é essa hemoglobina glicada, uma hemoglobina glicada que está ali no limite do risco para o desenvolvimento do diabetes, né? Uma hemoglobina glicada em 5,7, que é o que está ali em cima. Então, ela até tem um histórico normal, né? 4,9, 5,3, 5,4, porém, a hemoglobina glicada, essa atual, ela reflete para mim o que aconteceu no organismo dessa paciente nos últimos 3 meses. Então, isso mostra para mim que nos últimos 3 meses, a glicose dessa paciente andou descompensada. E com isso está, sem dúvida, contribuindo para os inúmeros sinais e sintomas que ela apresenta, pela dificuldade de perda de peso, pelos processos aí inflamatórios que essa paciente está passando. Vamos lá, continuando. Aí depois eu queria chamar a atenção, vamos agora para os hormônios da tireoide. Deixa eu só achar aqui. Aqui eu tenho o TSH dessa paciente, que é outro hormônio que eu nunca avalio sozinho, porque um TSH sozinho ele não me diz nada. Se eu olhar só o TSH dessa paciente, aparentemente a tireoide dela está normal. Mas é uma paciente que já me referiu ter uma tireoidite diagnosticada. Então, o que eu tenho como meta também com os meus pacientes? O TSH estar sempre abaixo de 2,5. Isso especialmente para quem quer emagrecer, acima de 2,5 já vai representar um fator de resistência à perda de peso. Mas é especialmente importante que a nossa tireoide não esteja aí sobrecarregada e com esse TSH muito saudável, porque é a glândula que produz o nosso hormônio T4, que vai ser convertido em T3 e que tem receptores em todas as células do nosso organismo. Então, não canso de receber na clínica pacientes com queixas das mais diversas e que estão associadas com um mau funcionamento tireoidiano. Então, se eu trouxer aqui o que essa paciente tem de queixas, todos esses sintomas que eu vou falar para vocês pode ter relação com a saúde tireoidiana e com essa insulina descompensada. Então, é uma paciente que sofre de episódios de labirintite, isso tem total relação com a glicose no seu sangue, com processos de resistência insulínica. Ela tem queixas de falha de memória e concentração, isso tem total relação com a nossa saúde tireoidiana.
E aí esse prejuízo a nível cerebral que eu já vinha falando, né, que a gente associa com os processos de resistência insulínica, com agravamento de quadros de diabetes, e tá cheio de gente com diagnóstico de pré-diabetes, que eu não suporto esse diagnóstico, porque o médico dá o remédio, te diz que você é pré-diabético, mas a pessoa nunca assume que ela é diabética. E a verdade é que ela já está diabética. Não existe pré-diabetes, não existe pré-obeso. Temos que assumir nosso diagnóstico e temos que correr atrás de melhorar, né, esses exames. É uma paciente que tem muita queixa, muita queixa de queda de cabelo, unha quebradiça, unha que ela me falava que chega a descamar e virar, dela morrer de dor. Então, unha, quando nossos anexos estão prejudicados, que é o que? Cabelo, pele e unha, e ela me referiu também o envelhecimento, essa percepção do envelhecimento facial, o envelhecimento da pele muito recente, muito acelerado. Quando nossos anexos estão prejudicados, a gente pode ter certeza que a nossa saúde tireoidiana está prejudicada, porque aí é o organismo que já não consegue direcionar o nutriente que a gente precisa, e são vários os nutrientes. Imagina, a nossa pele é o nosso maior órgão do nosso corpo e que se renova numa velocidade elevada. A cada mês é como se você tivesse uma nova pele aí no seu corpo. Então, se me falta nutriente, se falta aminoácidos, se falta vitamina, os anexos serão os primeiros a sofrerem. Cabelo, da mesma forma, cabelo é não só muita proteína, mas eu preciso de silício, eu preciso de biotina, eu preciso de um folículo capilar muito saudável. E quando me falta hormônio tireoidiano para chegar nas minhas células, e aí isso, como eu falei, né, pode trazer sintomas do fio do cabelo ao dedinho do pé. Então você pode ter tanto uma queda de cabelo severa por não chegar hormônio no seu folículo capilar, mas eu posso ter casos de infertilidade porque simplesmente não chega hormônio tireoidiano nos ovários de uma mulher, por exemplo. Então eu tenho casos de menopausa precoce por um hipotireoidismo subclínico que nunca é diagnosticado. Então queria muito chamar a atenção para vocês. E outro sintoma que a paciente referiu também é um sono de péssima qualidade. Tem vários outros sintomas, mas eu quis reforçar aqui esses que necessariamente estão relacionados com uma tireoide fadigada, uma tireoide cansada. E por que é tão comum a gente encontrar exames de tireoide que me mostram aí que o corpo está precisando de muita ajuda? Porque todos nós, em algum momento da vida, passa por processos de estresse crônico e processos de estresse prolongado, estresse crônico, que a gente não tem habilidade de recuperar, né, todas as funções aí das nossas glândulas. Isso necessariamente vai ter um impacto muito grande na nossa saúde tireoidiana. Combinado a isso, se eu tenho uma alimentação pobre, uma alimentação com alta carga e índice glicêmico, uma alimentação onde eu consumo excesso de carboidrato, isso é o mais comum, né, gente? São as pessoas ingerindo uma grande quantidade de carboidrato em todas as refeições e também muitas ingerindo só carboidrato em várias refeições, carboidrato e gordura, né? E a proteína fica completamente negligenciada. E aí, se minha proteína está negligenciada, o próprio hormônio da tireoide, que é dependente da tirosina, que é um aminoácido, ele já nem tem como ser produzido. Eu preciso de vários nutrientes para que essa orquestra de hormônios aconteça perfeitamente, para que eu tenha saúde tireoidiana. E a tirosina é um aminoácido essencial para que haja a produção do T4. Depois que minha glândula produziu o T4, eu ainda preciso que haja conversão desse T4 em T3. E o T3 que é o meu hormônio ativo. Então é ele que vai chegar em todas as células do meu corpo. Seja para manutenção de uma célula óssea, seja para
saúde dos meus ovários, e a gente sabe que na mulher a saúde ovariana está diretamente relacionado com o processo de envelhecimento saudável, né? Da gente não ter uma menopausa precoce, não sofrer das consequências que são o surgimento de inúmeras doenças, né, que vem em função da menopausa. Então é preciso que haja essa conversão de T4 em T3. Para haver essa conversão, eu preciso de um fígado muito saudável. Mas a conversão também acontece no nosso baço e no nosso rim. Mas o fígado é o principal órgão. E nós somos a população no mundo mais medicamentada do planeta. Ou seja, todo mundo está de alguma forma aí com o fígado sobrecarregado pelo excesso de medicamentos, mas também por uma alimentação não fisiológica, uma alimentação intoxicante. Então, excesso de agrotóxicos, nós também somos campeões no mundo na ingestão desses agrotóxicos, o que é péssimo, né, para o nosso organismo, sobrecarrega o nosso fígado. E a alimentação de uma forma geral, que é esse excesso de produtos industrializados, que contém aditivos, conservantes, edulcorantes, que cobra do corpo essa necessidade de desintoxicar. E aí, fora isso, os medicamentos mais comuns, né, gente? Que estamos todos aí ingerindo grandes volumes de antidepressivo, antihipertensivo, enfim, medicamento para os mais diversos sintomas que muitas vezes as pessoas tomam aí de forma indiscriminada e por uma vida inteira. Esse exame aí é do T4 dessa paciente. Eu preciso conhecer o histórico, porque aparentemente um T4 livre, né, de 1.08 é um T4 aparentemente normal. Mas ela tem um histórico de um T4 mais baixo, chegou ali a 0.77. O que eu preciso entender? Se o T4 precisa ser convertido em T3, eu preciso saber se essa conversão está acontecendo de forma eficiente. E aí, o que eu considero e o que eu como que eu monitoro, né, os exames dos meus pacientes? Eu preciso que o T3 seja pelo menos 3 vezes maior que o valor do T4 livre. Então, aparentemente, ela está conseguindo fazer uma conversão que parece boa. Então, a gente tem, né, níveis de T3 ali próximos a 3 vezes o valor de T4. Porém, essa paciente apresenta muitos sintomas de hipotireoidismo. Então, pode ser que esses exames estejam de alguma forma mascarados. Por quê? Isso não sou eu querendo caçar problema, não. Eu quero que vocês entendam. E eu vou mostrar para vocês por que eu tenho certeza que essa conversão não está boa. Para que haja essa conversão eficiente, eu preciso que essa paciente tenha níveis bons de ferro, de selênio e de zinco no organismo dela, que são os 3 minerais essenciais para que as enzimas que participam ali dessa conversão façam essa conversão eficiente. Então, é uma paciente que tem inúmeros sinais e sintomas do hipotireoidismo, e a gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês que o restante dos exames dela corroboram aí para minha suspeita de que essa conversão pode não estar eficiente. Vejam a ferritina dessa paciente. É uma vida em que a ferritina está muito baixa. Atualmente 35,7, que para mulher já é considerado muito baixo. Para mulher o ideal seria pelo menos uma ferritina de 50. A ferritina baixa já justifica um cansaço muito grande, e essa paciente já se queixa de acordar cansada. Justifica a queda de cabelo, justifica inúmeros processos no nosso organismo, porque nada mais, nada menos, todas as nossas células sanguíneas, nossas células vermelhas estão ali, dependem ali, né, do ferro, da presença do ferro, né, na nossa hemoglobina. E aí vejam o histórico dessa paciente. Ali em 2018, a gente tem uma ferritina que chegou a 7,9, mas ela está uma vida inteira com uma ferritina muito medíocre. Então, pode ser o fato, sei lá, de um ciclo menstrual que sempre foi desregulado, muito sangramento.
pode ter tido perda de sangue em função de alguma cirurgia, enfim, de alguma forma esse corpo não está absorvendo ferro. E pode ser um processo digestivo, que é muito comum. Pacientes celíacos, pacientes com queixas digestivas, e é uma paciente com inúmeras queixas digestivas. Então ela não só me fala que ela tem alergia à soja, que identificou comendo uma farofa de soja e que faltou morrer de dor depois que comeu essa farofa, mas com uma sensibilidade muito grande ao glúten, uma sensibilidade muito grande, intolerância grave que eu digo no sentido de ser uma intolerância muito severa à lactose e uma sensibilidade muito grande à proteína do leite. Essas sensibilidades, elas são de difícil diagnóstico, porque não tem um exame de sangue específico que eu consiga provar para a pessoa que ela tem a sensibilidade. Mas o paciente que tem, ele vai ter alterações nos exames de sangue, essas deficiências de minerais, e o paciente vai ter muita sintomatologia. É um organismo que não consegue digerir o alimento. Então, todo esse perfil do exame de sangue dela, ele tá muito casado com os sinais e sintomas que ela me apresenta. Mas tem muitos médicos com essa ferritina aqui, dificilmente ela encontra um médico para prescrever, por exemplo, uma suplementação endovenosa de ferro. E com essa ferritina, podem confiar que uma suplementação endovenosa seria o mais eficiente para essa paciente. Porque quando eu dou o ferro oral, muitas vezes eu mexo com o intestino da paciente, eu dependo que ela tenha um processo digestivo muito eficiente, que o intestino dessa paciente esteja íntegro, uma saúde estomacal muito saudável. E a ferritina baixa, ela está também muito relacionado em pessoas que têm processos de gastrite, e é o caso dessa paciente, já teve 3 episódios de gastrite, e que por conta, né, pessoas que têm o hábito de ingerir muito antiácido, omeprazol, pantoprazol, etc., que também vão acabar apresentando aí dificuldade na absorção dessa ferritina. Então essa ferritina tem total relação aí com o processo digestivo. E aí só essa ferritina baixa já justificaria para mim essa baixa conversão do hormônio tireoidiano. Então essa dificuldade de converter o T3 em T4. Mas, por via das dúvidas, vamos checar os outros minerais que eu falei com vocês, né? Eu falei do zinco e eu falei do selênio. Quando a gente olha aqui o zinco dessa paciente, zinco sérico, tá em 77,4. Gente, é um zinco muito baixo. Eu preciso do zinco para mais de 300 reações no meu organismo. Incluindo reações de detoxificação. A gente tem uma enzima que talvez seja uma das mais importantes aí do nosso corpo, que participa de processo de detoxificação, que é dependente de zinco. Então, isso justifica essa paciente ter tanta dificuldade também na metabolização de determinados, metabolização de uma forma geral. Então, uma paciente que retém muito líquido, uma paciente com inúmeras queixas digestivas, com esses processos de gastrite, com essa saúde estomacal muito prejudicada. Necessariamente esse zinco vai ser baixo. Onde que é muito comum também o zinco baixo? Mulheres que tomaram muito tempo de anticoncepcional. Essa paciente tomou anticoncepcional por mais de 10 anos. Então isso também justifica esse zinco baixo. E aí vale a pena chamar um pouquinho mais de atenção para o zinco, por conta desse período que estamos vivendo, um período sem fim, né, de pandemia, em que a deficiência do zinco está relacionado com a baixa efetividade de medicamentos no tratamento da Covid. Então, por isso, em muitos lugares tem sido o protocolo, se o paciente, na verdade, o ideal seria essa suplementação antes do zinco, né, que antecedesse o contato com o vírus. Então, você já garantir uma quantidade adequada de zinco no seu organismo. Mas o que se observa é que, isso desde o início da pandemia, pessoas que precisaram ingerir hidroxicloroquina, mas que têm zinco baixo, não respondem ao medicamento, porque eu preciso do zinco no processo de entrada do medicamento dentro da célula para que haja essa alcalinização dentro da célula que a gente precisa. Então, zinco, fundamental. E aí aqui a gente estava, né, o foco era a saúde tireoidiana, mais um mineral, ferro e zinco, que não estão
em níveis bons, que já me mostra que a gente pode não estar tendo aí uma conversão eficiente eu tô tentando achar aqui o de selênio, gente, conversão eficiente do T4 em T3. Vamos lá, selênio, achei. Não, mentira, coloquei o de zinco de novo, né? Deixa eu só achar aqui, pronto, o selênio. Selênio da paciente em 59,2. Vejam lá que o limite inferior é 63. Ou seja, uma paciente que apresenta um selênio abaixo do mínimo recomendado pelos exames de sangue. E é claro que se tivesse ali no mínimo, também não estaria bom. Então, um selênio de 59, um zinco de 77, uma ferritina de 35. Selênio é fundamental para a nossa saúde tireoidiana. Então, em função da deficiência de todos esses micronutrientes, eu tenho certeza que a tireoide dessa paciente está pedindo socorro. E aí eu tenho vários outros exames que, na verdade, todos os exames dela, tudo conversa, né? Tudo eu consigo inferir que está relacionado ali com todas as queixas de saúde que essa paciente apresenta. E tem um último que eu queria chamar a atenção para vocês, que é o cortisol. Porque normalmente, quando eu tenho processos de uma deficiência, né, de uma alteração no funcionamento do tireoidiano, possivelmente a minha adrenal também está sofrendo muito. A adrenal é a glândula que produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, e um hormônio responsável aí pelo nosso recrutamento de energia. Então, quando estamos sob estresse, seja ele real, ou seja, aparecer um leão, você precisa correr desse leão, ou seja, um estresse virtual, que é a gente se estressando constantemente por problemas que talvez nunca venham a acontecer, mas, enfim, os nossos leõezinhos de todos os dias, né? Eu não tenho dúvida que tem muita gente aí matando muito leão por dia. Esses processos de estresse crônico faz com que a dinâmica de recrutamento de energia do nosso organismo fique absolutamente alterada e prejudicada, favorecendo processos de resistência insulínica, favorecendo processos de envelhecimento acelerado, favorecendo o ganho de peso, a obesidade, processos inflamatórios, a queda de todos os hormônios sexuais. Se estamos sob estresse constante, o corpo deixa de mobilizar nutrientes substrato para os meus anexos, então pele, cabelo, unha irão sofrer sem dúvida, e deixa de mobilizar energia para processos reprodutivos. Então, por isso, mulheres estressadas dificilmente conseguem engravidar. A gente tem inúmeros casos de infertilidade hoje cada vez mais presente por conta de processos de estresse crônico. E aí, quando eu pego o cortisol dessa paciente, a gente vai ver ali no histórico dela, deixa eu só localizar aqui para vocês. Um cortisol que aparentemente não está tão ruim, mas está em 12,4, isso quando ela acorda, mas eu tenho um histórico ali anterior de um cortisol que esteve em 21. E aí o que é muito comum a gente observar na prática, né, no dia a dia? Pessoas que passaram por um período de estresse crônico, então é esse momento que seu corpo ainda consegue produzir muito cortisol, você acorda com cortisol nas alturas, já acorda cansado, já acorda estressado, já acorda, né, ligado no 220. Quando a gente tem esse processo de liberação excessiva do cortisol, por essa sobrecarga na minha glândula, sobrecarga na adrenal, eu vou ter em seguida a fadiga, né, a estafa dessa minha glândula. Quando ela não consegue mais produzir de forma eficiente o cortisol, eu vou ter a fadiga da minha glândula adrenal. E aí esse é o momento que meu cortisol começa a cair. E aí muitos casos de muitos pacientes acordando com um cortisol que é irrisório, um cortisol de 2, um cortisol de 4. Não é o caso dessa paciente, que ainda é um cortisol aparentemente normal, de 12, mas eu consigo observar nos exames dela que ela já sofre
muitas consequências dessa liberação excessiva do cortisol. O corpo sob estresse, ele vai tender necessariamente a acumular mais gordura, porque o corpo passa a mobilizar aminoácidos dos nossos músculos para entrarem nas nossas células, para serem convertidos em glicose, porque é como se você estivesse constantemente numa situação de emergência. Então eu perco massa magra, mas eu não perco gordura, eu perco massa magra para ser transformada em glicose. E é um corpo que necessariamente vai desenvolver processos de resistência insulínica, e a gente viu que temos um processo muito sério de resistência insulínica. Então, uma paciente que o que quer que ela coma, o corpo está programado para estocar na forma de gordura, e especialmente no abdômen, porque esse é o mecanismo principal da insulina, fazer com que a gordura seja estocada ali no abdômen. E aí, um último exame, gente, porque se eu fosse discorrer sobre todos eles, a gente ficaria aqui 3 horas. Um último exame que eu queria mostrar para vocês, que mostra para mim... Peraí, que não é esse. Que mostra para mim que essa paciente está absolutamente sob estresse, é o DEA, que é, né, o nosso precursor aí de testosterona. E que está, acho que eu não salvei, e que está muito baixo, está abaixo do limite inferior nessa paciente. Então, e aí, novamente, a gente não tem que se basear em limite inferior e limite superior, e nem estar no meio do caminho, porque para muitos exames isso não funciona. A gente viu que uma insulina no meio do caminho não funciona para nós. Uma insulina em 15, ela está péssima. Uma insulina em 10, ela está péssima. A insulina vai ter que ser abaixo de 5. Mas eu queria mostrar o DEA porque um DEA muito baixo é a característica principal das pessoas que estão esgotadas, fadigadas, com todo esse processo que conversamos de uma falência tireoidiana, uma falência da glândula adrenal, de todo esse eixo, né, hipotalâmico, hipofisário, de tudo isso que rege, né, a nossa liberação hormonal. Mas eu necessariamente vou ter impacto nos meus hormônios sexuais. Então, um DEA muito baixo, especialmente para mulher, que é o nosso principal precursor de testosterona, porque no homem, pelo menos, eu tenho a produção de testosterona via testicular. Na mulher, eu preciso do DEA para que haja produção de testosterona. O DEA dela está muito baixo. E o DEA é um hormônio que está diretamente relacionado com longevidade. Então, uma série de exames que aparentemente eu consideraria normal, enfim, T3 aparentemente normal, T4 normal, um TSH bonitinho de 1,69, uma glicose em jejum bonitinha, abaixo de 90, mas a mensagem que eu queria deixar para vocês é que não tem nada de bonitinho. Eu preciso conseguir casar os exames de sangue com os sintomas que essa paciente apresenta, porque só assim eu consigo montar uma prescrição muito individualizada, muito personalizada, para conseguir resgatar a funcionalidade das glândulas dessa minha paciente. Hormônios são tudo. Hormônios dizem respeito à forma como você se encontra em termos de composição corporal, como você se sente, todas as suas emoções, e por isso são exames que a gente precisa de atenção constante, porque todos nós, em algum momento na vida, já passou por algum processo de estresse crônico, mas muitos de nós vivem sob constante estresse pela falta de habilidade de gerenciamento. Então, não consegue gerenciar tempo, não conseguimos gerenciar nossa rotina, não conseguimos construir uma rotina de vida que seja prazerosa, ou mesmo pela ausência de atividades prazerosas em função das nossas inúmeras demandas que a gente vai se deixando atropelar. E com isso nossos exames eles são de fundamental importância, porque são essa fotografia de como o seu corpo se encontra hoje, e pode ser um recurso maravilhoso para que você estabeleça metas para a sua saúde e com isso consiga perceber evolução. Aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso conhecer minha glicose, minha insulina, todos esses exames aí que a gente conversou da tireoide e muitos outros. A minha lista de exames, quando eu peço, ela é bem extensa. Para que aí sim meus exames de sangue virem
né, muito mais do que o peso na balança passa a ser um detalhe. O percentual de gordura passa a ser outro detalhe, porque eu vou ter inúmeras metas em função desses números que se apresentam ali no meu exame de sangue. Por isso, uma análise muito minuciosa é fundamental. Então, vamos finalizar, que já passamos aí de 40 minutos. Depois eu volto com, enfim, trazendo outros exames aí pra gente conversar. Fica o convite, quem ainda não se inscreveu no desafio, a gente vai encerrar as inscrições logo mais, a previsão é meio-dia para o encerramento aí das inscrições. E no nosso desafio a gente vai conversar muito sobre todo esse reequilíbrio, né? Sobre, enfim, a nossa saúde de uma forma holística. A gente precisa olhar nossos exames de sangue, a gente precisa olhar nossos comportamentos, a gente precisa fazer escolhas melhores alimentares. E é um aprendizado sobre todos esses aspectos aí que a nossa saúde engloba. Então fica o convite, tem o link na minha bio, no meu site tem todas as informações sobre o desafio. A nossa primeira turma foi um sucesso, foi maravilhoso e esse eu tenho certeza que vai ser ainda melhor. Então, quem ainda tem dúvida, é uma grande oportunidade aí de contarem comigo por 21 dias direto, a gente conversando, a gente bem próximo, para que a gente consiga botar a sua saúde num papel, estabelecer metas e perceber evolução que começa num espaço de tempo muito curto. Uma primeira semana a gente já vê muita mudança e 21 dias é o início de uma jornada aí de construção de mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida. Então, obrigada a todos vocês. Beijo, já tô me atrasando, tenho que atender em 15 minutos. Então é isso, vou deixar salva a nossa live para quem quiser assistir depois e passo para o YouTube também. Um beijo grande.